D. Artigo 37. E a resposta correta é artigo 18. Os municípios são pessoas jurídicas de direito público interno e gozam da autonomia política, administrativa e financeira. Terceira questão. Qual é a lei fundamental dos municípios que organiza sua estrutura e funcionamento, devendo estar em harmonia com a Constituição Federal? Letra A, Lei Complementar Estadual. B, Lei Orgânica Municipal. C, Regimento Interno da Câmara. Ou D, Lei de Diretrizes Orçamentárias. E a resposta correta é a letra B, Lei Orgânica do Município. No artigo 29, cada município terá sua lei orgânica votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Quarto, quais são os poderes que compõem a organização política do município? Letra A, executivo e legislativo. B, executivo, legislativo e judiciário. C, apenas o executivo. Ou D, legislativo e judiciário. Quando se fala da política do município, organização política, só são 2 poderes, o executivo e o legislativo. A resposta certa é a letra A. O município não possui poder judiciário, conta apenas com o poder executivo, o prefeito, e o poder legislativo, a Câmara do Municipal. Quinta, a competência para legislar sobre assuntos de interesse local é exclusiva de qual ente federativo? Letra A, União. B, Estados. C, município. Ou D, Distrito Federal? E a resposta correta é município. Afinal, falou interesses local. Então, os municípios. Artigo 30, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Sexta, qual das atividades abaixo é de competência do município, conforme artigo 30 da Constituição Federal? A, Defesa Nacional. B, manutenção das vias públicas e serviços de iluminação. C, emissão de moedas. Ou D, relações exteriores? E a resposta certa é a letra B, manutenção de vias públicas e serviços de iluminação. É atribuição municipal cuidar dos interesses local com infraestrutura, limpeza urbana, iluminação e etc. Sétima questão. A lei orgânica do município deve ser elaborada por qual órgão? A, prefeito municipal. B, Assembleia Legislativa do Estado. C, Câmara Municipal. Ou D, Ministério Público? A resposta correta é a letra C, pela Câmara Municipal. A iniciativa e aprovação de lei orgânica cabem à Câmara Municipal, com quórum qualificado, com a numeração de pessoas corretas para poder ser aprovado. Oitavo, os municípios têm capacidade de arrecadar seus próprios tributos. Qual imposto é de competência exclusiva do município? Letra A, imposto de renda. B, IPTU, imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. C, ICMS. Ou D, imposto sobre importação? A resposta correta, pessoal, é a letra B, o IPTU, imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. Vamos à questão 9. A autonomia financeira do município significa que ele tem direito de A, criar qualquer tributo que desejar. B, elaborar seus orçamentos e administrar suas receitas e despesas dentro da lei. C, não prestar conta dos seus gastos. Ou D, decidir sem observar a Constituição. A resposta certa é elaborar seu orçamento e administrar suas receitas e despesas dentro da lei. A resposta correta é a letra B. Autonomia não é liberdade ilimitada. Deve sempre respeitar as regras federais e também estaduais.
10ª questão. Qual artigo da Constituição enumera as competências específicas do município? Letra A, artigo 28, B, artigo 29, C, artigo 30 ou D, artigo 31. Pessoal, não pode esquecer, o artigo que é específico para as competências do município é o artigo 30. Letra C, a resposta correta. Vamos agora dar início aos princípios da administração pública do artigo 37. 11. Qual é o princípio fundamental da administração pública, segundo o qual ele só pode fazer o que a lei autoriza? Está impessoalidade, B, legalidade, C, moralidade, letra C, moralidade ou D, eficiência. O princípio que é fundamental para a administração pública, o qual ele só pode fazer o que a lei autoriza, é a legalidade. Tem que ser legal. A administração pública obedecerá, entre outros, os princípios da legalidade. 12. Diferente do cidadão que pode fazer tudo o que a lei não proíbe, a administração pública só pode agir A, conforme a vontade do gestor, B, dentro do que a lei expressamente permite, C, de acordo com a tradição local, ou D, sem limites, se for para o bem da população. E a resposta correta é dentro do que a lei expressamente permite. 13º, o princípio da impessoalidade determina que a atuação administrativa deve ser, letra A, voltada para interesses pessoais, B, direcionada exclusivamente a interesse público sem favorecimentos, C, feita sem divulgação, ou D, rápida, mesmo que sem qualidade. Resposta correta é direcionada exclusivamente ao interesse público, sem favorecimentos. A resposta correta é a B. 14. A contratação de parente ou amigo para cargo público sem critérios objetivos viola qual princípio? Letra A, publicidade, B, impessoalidade, C, continuidade ou D, proporcionalidade. E a resposta é impessoalidade. Os governantes não podem contratar parentes para cargo público sem critérios e objetivos. 15. O princípio da moralidade administrativa exige que A, o ato seja apenas legal, não precisa ser ético. B, o ato seja legal e também conforme a ética e bom senso. C, todos os atos sejam sigilosos, ou D, os gastos não precisam ser explicados. Com certeza, a resposta correta é o ato seja legal e também conforme a ética e bom senso. D, mesmo que formalmente correto, o ato imoral é nulo. 16. Qual princípio garante que os atos, contratos e gastos públicos sejam acessíveis a qualquer cidadão? Letra A, publicidade, B, eficiência, C, igualdade ou D, finalidade. A resposta correta é publicidade. Artigo 37, caput é a base do controle social, onde hoje existem os diários oficiais em todas as gestões e assim nós podemos conferir os gastos daquele município, daquele estado ou do Brasil. 17. O princípio da eficiência foi incluído na Constituição Federal por qual emenda constitucional? A. EC número 1/1992, B. EC número 19 de 1998, C. EC número 41 de 2003 ou D. EC número 90 de 2015. E a resposta correta é a EC número 19 de 1998. 18.
O princípio da eficiência obriga a administração a gastar o máximo possível, b. agir com qualidade, rapidez e economia de recursos, c. cumprir apenas formalidades, ou d. demorar o tempo que for necessário. Resposta certa é agir com qualidade, rapidez e economia dos recursos. O governo tem que ser eficiente, com menos gastos e qualidade de atendimento. 19. Qual princípio determina que todas as pessoas devem ser tratadas da mesma forma, sem discriminação? Letra A, igualdade. B, razoabilidade. C, proporcionalidade. Ou D, finalidade. Interessante que a gente poder pensar que seria igualdade, né? Mas a resposta correta é a B, razoabilidade. É ser razoável, lógico e sensato. No direito, ela atua como um princípio que orienta o uso de bom senso, exigindo assim equilíbrio, justiça, adequação em meios utilizados e os fins desejados. Vamos ao 20. O princípio da finalidade diz que todo ato administrativo deve ser como um objetivo: a. aumentar o poder do gestor, b. o interesse público e o bem comum, c. beneficiar grupos políticos, ou d. arrecadar o máximo de impostos. A resposta correta é o bem comum, o interesse público. Letra B é a resposta correta. Estamos finalizando esse bloco de questões e iniciaremos a segunda parte com questões da Constituição Federal e continuação até 40 questões. Muito obrigada por assistir, bons estudos e até o próximo vídeo. Artigo 29.